Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de iniciar esse devocional com uma reflexão. Tem dias que a gente acorda forte, mas tem dia que a gente só acorda. Tem momentos em que a fé está firme, mas também tem outros momentos que o nosso coração está cheio de dúvidas. Por isso, hoje quero falar de uma história real da Bíblia que parece muito com a nossa vida. A história de alguém que teve coragem, mas também teve medo. E mesmo assim foi amado, socorrido e restaurado por Jesus. E a história de hoje se encontra em Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 33. Eu não vou ler os versículos, mas eu gostaria de comentar a história. E o título dessa história aqui para mim, na minha versão bíblica, é Jesus anda por sobre o mar. Essa com certeza é uma história muito conhecida. Os discípulos estavam em um barco. Jesus tinha mandado eles atravessarem o mar enquanto ele ficava sozinho do outro lado orando. De repente, uma tempestade começou. O vento ficou forte, as ondas ficaram altas e o barco começou a balançar. Muitos dos discípulos eram experientes no mar, eram pescadores, mas mesmo assim ficaram com medo. E de repente, de madrugada, no meio da tempestade, Jesus aparece andando sobre as águas. E sabe o que eles pensam? É um fantasma. O medo faz, às vezes, a gente enxergar tudo errado. Então Jesus fala: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro, impossível como sempre, responde: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até a ti andando sobre as águas. E Jesus diz uma palavra simples: venha. Pedro então sai do barco e enquanto ele olha para Jesus, ele anda sobre as águas. O impossível acontece. Mas em um momento, Pedro perde o foco, começa a olhar para o vento, para as ondas altas, para o perigo. E quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Então Pedro começa a gritar: Senhor, salva-me, salva-me! E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estende a mão e o segura. Não depois, não quando Pedro melhorar, mas é prontamente, é imediatamente. Queridos, sabe que essa história nos ensina? Primeiro, o medo não impede de você ser chamado. Pedro teve medo, mas foi o único que saiu do barco. Fé não é ausência de medo. Fé é continuar mesmo com medo. Você, irmão, não precisa estar 100% confiante para obedecer. Você precisa apenas dar o primeiro passo. E o segundo ensinamento é que o problema não é olhar para a tempestade, mas é viver olhando só para ela. Tempestades existem, dificuldades existem, frustrações existem, crises existem. Mas quando elas viram o centro da sua visão, a fé começa a afundar. O terceiro e último ensinamento desta palavra é que Jesus não solta sua mão quando você falha. Pedro
sentiu medo e afundou. E quando ele clamou a Jesus por ajuda, Jesus não lhe respondeu, agora aprenda, ou se vira, quem mandou você sentir medo? Pelo contrário, quando Pedro clamou por ajuda, ele imediatamente estendeu a sua mão e o segurou. Isso é graça. Quando você erra, quando você fraqueja, quando você cansa, Deus continua por perto. Talvez hoje você saiu do barco em um projeto, tomou uma decisão difícil, começou algo novo, tentou mudar ou tentou confiar novamente e agora está com medo, pensando: será que eu fiz a escolha certa? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar tudo errado? Deixa eu te dizer algo com muito carinho. Melhor tentar com Jesus do que se esconder sem Ele. Mesmo se você tropeçar ou começar a afundar, a mão dele continua estendida. Para encerrar, ore comigo. Senhor, mais uma vez entregamos a nossa vida a Ti, os nossos medos a Ti. Tu conhece as tempestades que enfrentamos. O Senhor conhece cada um de nós por dentro e por fora. Nos ensina a manter os olhos em Ti, mesmo quando o vento é forte. E se em algum momento a nossa fé falhar, que o Senhor possa nos segurar pelas mãos, assim como o Senhor fizestes com Pedro. Nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, hoje e sempre. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com mais alguém que precisa ouvi-lo. Até a próxima!